Olá, seja bem-vindo ao canal Polaris. Hoje contamos sobre o nascimento de Saturno, o nascimento de Júpiter e a Guerra dos Titãs. Boa história! Numa era muito antiga, tão antiga que antes dela só havia o caos, o mundo era governado pelo Céu, filho da Terra. Um dia, o Céu, unindo-se à própria mãe, gerou uma raça de seres extraordinários chamados Titãs. Acontece que o Céu, Deus poderoso e nem um pouco clemente, irritou-se com as afrontas que poderia receber de seus filhos. Por isto, com medo de ser confrontado, decidiu enterrá-los nas profundezas do ventre da própria esposa, à medida que eles iam nascendo. Aí ficarão para sempre, no ventre da terra, para que nunca ousem desafiar a minha autoridade. A terra, submissa, teve de segurar em suas entranhas durante muitas eras aquelas turbulentas criaturas e suportar ao mesmo tempo o assédio insaciável do marido. Um dia, porém, farta de tanta tirania, decidiu a mãe do mundo que um de seus filhos deveria libertá-la deste tormento. Escolheu Saturno, o mais jovem de todos. Somente você poderá me libertar da tirania de seu pai e conquistar para si o mando supremo do universo. O jovem e ambicioso Titã sentiu uma vibração percorrer suas entranhas. Diga, minha mãe, o que devo fazer para livrá-la de tanta dor? Ele estava disposto a tudo para chegar logo à segunda parte do plano. A terra, erguendo uma enorme foice de diamante, entregou ao filho. Tome e use-a da melhor maneira que puder, disseram seus olhos, onde claramente aparecia um misto de vergonha e esperança. Saturno pegou a foice e não hesitou um instante. Foi logo para o local onde o seu velho pai descansava. Ao chegar no azulado palácio erguido nos céus, o encontrou descansando sobre uma grande cama acolchoada de nuvens. Dorme o tirano. Saturno, depois de examinar por algum tempo o rosto do impiedoso Deus, empunhou a foice e pensou consigo mesmo. Realmente, muito silencioso, e fez descer o golpe de foice, logo abaixo da cintura do pobre céu. Um grito terrível, como jamais se ouvira em todo o universo, ecoou na abóbada celestial, despertando toda a criação. Quem ousou levantar a mão contra o soberano do mundo? Gritou o céu com as mãos postas sobre a ensanguentada virilha. Isto é pelos tormentos que trouxe a minha mãe, a mim e a meus irmãos. O Deus ferido caiu, se esvaindo em sangue sobre sua cama acolchoada, sem poder dizer mais nada. As nuvens que lhe serviam de leito tingiram-se de um vermelho tão forte que durante o dia inteiro houve como que um infinito e escarlate crepúsculo. Saturno, eufórico, foi logo contar a proeza à sua mãe. Isto é que é filho, disse a terra. Imediatamente foram soltos todos os outros titãs, irmãos de Saturno, que por sua vez recebeu a sua recompensa. Era agora o senhor inconteste de todo o universo. Entretanto, quando caiu a noite, escutou-se uma voz forte e espectral descendo dos céus. Ai de você, filho infame!
que manchou a mão no sangue do seu próprio pai. Do mesmo modo que usurpou o mando supremo, irá também perdê-lo um dia. Saturno assustou-se a princípio, mas em seguida ordenou a seus irmãos que recomeçassem os festejos, e respondeu à voz: Ora, não me venha com ameaças. Mas aquela profecia, irritante como um mosquito, ficaria ecoando na sua mente até que certo momento pensou: será que uma vitória neste mundo não pode ser nunca completa? Saturno, após destronar sangrentamente o próprio pai, era agora senhor de todo o universo e dizia o tempo todo: aqui é assim, mando eu e ninguém mais. Certo dia, sua esposa Cibele, que também era sua irmã, chegou a ele e disse: me abrace, querido Saturno, pois serei mãe. O velho Saturno, que já havia adquirido uma boa experiência como comandante supremo, esboçou apenas um sorriso e disse: muito bonito, mas e daí? E daí que você, meu esposo, será pai. Esta palavra, no entanto, despertou a fúria de Saturno. Ficou em pé, com os olhos vermelhos e acesos, e começou a gritar: não quero ouvir falar mais nesta palavra aqui no céu. Imediatamente ordenou que a pobre Cibele saísse da sua frente, para que pudesse reorganizar seus pensamentos. A praga que seu pai lançou no dia em que sofreu com a foice diamantina ainda ecoava em seus ouvidos. Ai de você, filho infame, que manchou a mão no sangue do seu próprio pai. Do mesmo modo que usurpou o mando supremo, irá também perdê-lo um dia. Nada de filho, Cibele, venha já até mim. Quando nasce esta criatura que você está carregando? Vamos, diga. Nos próximos dias, querido. Assim que nascer, traga imediatamente até mim. Assim será, meu esposo. Cibele, correndo os dedos pelas madeixas, sorria e sorria. Alguns dias depois, como esperado, nasceu o primeiro bebê. Era Juno, uma menina encantadora, porém de poucos sorrisos. Logo apareceu Saturno. Deixe-me vê-la. Veja, não é linda? Encantadora. Vamos, dê-lhe um beijo. O velho deus tomou então a criança, envolta em seus panos, e aproximou-a de seu imenso rosto. Dá mesmo vontade de engoli-la por inteira. Num segundo, Saturno abriu a boca de tal maneira que parecia um abismo e engoliu a pobre criança, que não deu um único pio. Cibele chorou de horror. Sem dar explicações, Saturno tomou a cabeça da esposa em suas mãos e exclamou: e nada de choros, hein? Nada de vinganças. Depois, antes de sair, confirmou a esposa: e já sabe, nascendo outro, quero logo aqui comigo. Saturno dava tapinhas na sua barriga cheia, como se parabenizando pela estratégia. E você aí dentro já sabe, aqui é assim, mando eu e ninguém mais. O tempo passou e foram nascendo mais filhos. Assim que saíam do ventre da mãe, eram imediatamente metidos no abismo do estômago do pai. Passaram assim por este odioso portão, além de Juno, os infelizes Plutão, Netuno, Vesta e Ceres. Quando chegou, porém, a vez do quinto bebê, Cibele, já farta de tanta infelicidade,
revoltou-se afinal. Não, este não. Passando então das palavras à ação, correu até a mais distante caverna do mundo, a caverna de Dicte, e lá gemeu e gritou, até dar à luz a Júpiter, seu último e mais esperado filho. Depois de entregar o garoto aos cuidados das ninfas da floresta, Cibele retornou às pressas para o palácio de Saturno. Uma vez em seus aposentos, envolveu uma pedra nos lençóis e começou a gritar, como quem está em trabalho de parto. Temos uma nova peste chegando, disse Saturno, indo rapidamente para o quarto. Assim que enxergou sua esposa segurando algo envolto nos panos, tomou o embrulho de suas mãos e engoliu, imaginando ser o quinto bebê. É o último, hein? Disse o deus, limpando a boca com as costas da mão e desaparecendo pela porta. Cibele chorou como das outras vezes. Tudo agora parecia em paz, pensava Saturno, enquanto aproveitava do silêncio jogado em seu trono dourado. De vez em quando, porém, repetia bem alto o seu amado bordão. Bom mesmo é minha voz ecoando. Aqui é assim, mando eu e ninguém mais. E isto era bom também para o jovem Júpiter, que permanecia oculto nas grutas distantes, podendo chorar à vontade. Quando chorava alto demais, as ninfas que cuidavam dele ordenavam que alguns guerreiros, chamados curetes, reverberassem seus escudos com toda a força para abafar os sons infantis. Para acalmá-lo, havia uma doce cabra chamada Amalteia, que o amamentava e lhe servia de distração que também lhe era trazida por uma bola de ouro, que o garoto recebeu de presente de uma das ninfas, e que ao subir e cair deixava no céu, como um meteoro, um belo rastro dourado. Por fim, havia ainda uma águia encantada que todos os dias vinha de todas as partes do mundo contar novidades e instruir o jovem deus nas coisas da vida. Um dia, quando Júpiter já estava bem crescido, a águia chegou e disse o seguinte: Júpiter, grande Deus, já é hora de saber sobre o terrível perigo que você corre. A ave então narrou ao Deus todo o drama que dera origem à sua existência. Vai e liberta seus irmãos da escura prisão em que estão metidos, para que você possa assumir o lugar de seu terrível pai no comando desse mundo. Júpiter, que era um rapaz extraordinariamente forte e corajoso, acatou imediatamente a sugestão da sua fiel conselheira, e auxiliado pela filha do titã Oceano, a suave Metis, tomou posse de uma poderosa erva mágica. Faça com que seu perverso pai beba desta poção e num instante verá regurgitados todos os seus aprisionados irmãos. Júpiter conseguiu se disfarçar de servo de Saturno e lhe ofereceu a atraente bebida de erva mágica numa taça de ouro. Que espécie de néctar é este, que tem o brilho de todas as cores e se perfuma de todos os odores? Perguntou Saturno, arregalando o olho para dentro da taça. Um néctar como nunca experimentou igual. Saturno, após infinitos vacilos, finalmente tomou a bebida da taça. A princípio estalou os beiços, achando maravilhosa a poção. Durou pouco o prazer, pois logo em seguida o velho começou a passar muito mal. Mas o que é isto? Sinto náuseas fortíssimas.
Em instantes, Saturno começou a regurgitar um por um cada um dos filhos que havia ingerido. Pobre Deus! Como já fazia muito tempo que havia os engolido, agora se via obrigado a restituí-los completamente adultos. A incrédula Cibele, que estava junto do esposo, ia recebendo cada um dos filhos com o rosto cheio de lágrimas. Ó Juno querida, Vesta amada, adorada Ceres, Netuno meu anjo, Plutão meu amor. Com o retorno de seus irmãos, Júpiter havia dado o primeiro e irredutível passo para retirar o poder supremo do mundo das mãos de seu pai cruel. Exijo, Saturno, que me ceda agora o cetro do mundo. Como ousa levantar a mão contra mim, o soberano do mundo? Saturno, dizendo estas palavras ao filho, percebeu que algo lhe soava estranhamente familiar. Pressentindo, no entanto, o perigo, tratou logo de ir procurar seus antigos irmãos e aliados, os velhos, porém ainda fortíssimos titãs. Para acrescentar, e criando uma frase que as gerações futuras repetiriam sempre que uma civilização entrasse em decadência, Saturno disse: Mas isto é o fim dos tempos. A guerra dos titãs apenas começava a ser esboçada. Uma gigantesca guerra teve início com a pretensão de um filho rebelde chamado Júpiter, sobre o poder supremo que estava em mãos de uma divindade cruel e despótica chamada Saturno. Mas quem foram as partes deste espantoso confronto? De um lado, liderados por Saturno, estavam ele e seus irmãos, os poderosos titãs, os filhos da terra. Do outro, Júpiter, o filho insubmisso, e seus irmãos, além de alguns desertores titânicos que se alistaram à causa rebelde, tais como Oceano e o filho de Jápeto, Prometeu. Os deuses da segunda geração, liderados por Júpiter, foram organizar seu ataque no Monte Olimpo, enquanto os titãs se abrigaram no Monte Otris, tramando a sua defesa. Num dia incerto, que nenhum cálculo humano pode aproximar, deu-se o primeiro lance desta guerra colossal, que os anais bélicos da humanidade batizaram de Titanomaquia, ou Guerra dos Titãs. Uma imensa massa negra de nuvens destacou-se dos limites extremos do Olimpo e começou a marchar, num estrondo feroz de carros de guerra que rondam pelos céus. A morada dos deuses escureceu de tal forma que o caos parecia haver gerado de seu ventre uma segunda noite, ainda mais negra e medonha do que a primeira. De dentro de uma montanha alada, da cor do ferro, partiam raios tão ofuscantes que por alguns instantes brevíssimos não havia em todo o universo a menor parcela de escuridão. Mas logo o negror da noite tombava outra vez sobre a terra, e a alma de tudo quanto vivia agachava-se, oprimida por um imenso pavor. Ocultos acima dessa nuvem estupenda, Júpiter e seus aliados atacaram finalmente seus inimigos. Os titãs, contudo, bem protegidos em suas trincheiras, começaram a enterrar suas unhas duras e compridas como gigantescas pás de bronze até as profundezas do solo, para dali arrancarem pela raiz, com pavoroso estrondo, montanhas inteiras que arremessavam contra os deuses olímpicos. Uma voz espantosa ecoou,
vinda do alto, sobrepondo-se à massa inteira de ruídos. Irmãos da nobre causa, vamos descer até onde rastejam estes vermes, disse Júpiter, e junto com seus aliados saltou das nuvens com vestes guerreiras, dando grandes brados de fúria. Seus escudos brilham na queda como tremendos sóis prateados, enquanto suas lanças, brandidas com fúria, pareciam raios. Neste mesmo momento, Saturno disse: amantes da nobre verdade, vamos receber estas aves de rapina que descem dos céus, tal como elas merecem. Quando os dois exércitos se misturaram, um ruído mais feroz do que qualquer outro jamais escutado fez-se ouvir por todo o universo. A terra inteira sacudia-se em tremores, levantando-se de dentro dela imensas labaredas de fogo. Netuno, com seu tridente aceso, fazia ferver os mares, e por toda parte não havia um único bosque que não tivesse sido varrido pelo assobio endemoniado de uma ventania. Os combatentes da guerra, misturados num pavoroso ataque corporal, atirando às cegas, uns contra os outros, raios, rochas imensas, vapores sufocantes e dentadas, assim estiveram por uma eternidade, até que Júpiter, temendo que a vitória estivesse pendendo para o inimigo, anunciou um novo propósito. Companheiros, libertemos do Tártaro profundo os poderosos Hecatônqueros. Esses terríveis seres haviam sido aprisionados por Saturno nas profundezas da Terra, e uma vez libertos, espalhariam o terror entre os inimigos. Júpiter, auxiliado pelos seus, desceu até as profundezas e, após romper os grilhões que mantinham estas colossais criaturas presas ao abismo, subiu com elas à superfície. Uma fenda enorme rasgou-se sobre o chão, e imediatamente um vapor negro subiu da cratera num jato inacreditável, até envolver o próprio Sol. Tudo estava envolto numa treva sufocante, quando todos sentiram um estrondo sacudir o solo. Um vento poderoso surgiu em seguida, varrendo toda a fuligem espessa e deixando à mostra sobre a superfície os 3 hecatônqueros, postados lado a lado. Eram enormes como a mais alta das montanhas e possuíam 1000 olhos e 50 cabeças. Um urro colossal, partido das 150 bocas, atroou todo o universo. As criaturas, empunhando rochedos imensos, lançaram sobre os apavorados titãs 300 montanhas, enterrando-os vivos sobre os escombros. Em seguida, os ciclopes os acorrentaram com suas pesadas correntes, os deixando para sempre nas profundezas do Tártaro, de onde jamais tornariam a sair, vigiados pelos invencíveis hecatônqueros. Esta, em resumo, foi a primeira batalha que o universo conheceu, e da qual saiu vitorioso Júpiter, o novo soberano do universo, para reinar como Pai dos deuses sobre todos os homens e as demais divindades.